Agora vamos lá. Anota aí um monte de conceito legal pra caramba sobre química. Reação química, quando dois elementos, duas substâncias vão reagir originando uma nova. Anota isso! Equação química é a forma escrita de você representar uma reação química. Ou seja, tem um elemento mais o outro elemento, xablau! E aí eu escrevo isso, é uma equação química de uma reação. Dentro de uma reação química, de uma equação química, nós vamos ter aí os reagentes e os produtos, ok? Os reagentes são aqueles que vão interagir entre si para formar os produtos, certo? Então, eu pego ali dois elementos e misturo, são os reagentes. O produto final é o meu produto. Vamos agora a uma lei máxima da vida. Já dizia Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. Aí você fala, professor, mas eu não posso destruir nada, nem criar nada? Não. Você vai transformar as coisas. Você não pode criar algo do nada. Você transforma. Você pega átomos e transforma aquilo em alguma coisa. Você não pode destruir. Ah, professor, mas eu vou desintegrar um átomo. Você vai separar o átomo, as partes dele? Você não destruiu. Você só transformou o átomo em coisas menores. Podemos classificar as reações também em adição, decomposição, simples troca ou dupla troca. Síntese é quando você pega dois elementos e mistura. Você misturou, você somou os dois, foi uma síntese, uma adição. Decomposição é quando você separa esses elementos. Ou seja, eu tenho ali oxigênio e hidrogênio. Se eu separo os dois, eu vou ter uma decomposição. Eu separei os dois. Se eu os uno, eu vou ter uma síntese, eu vou criar água, certo? Na simples troca, acontece quando eu pego uma substância simples e uma composta e eu misturo as duas, criando uma nova substância simples e uma nova substância composta, ok? Então, se eu pego ali uma substância simples e uma composta, misturo e dessas eu saio uma nova substância simples, uma outra, e uma nova substância composta, isso foi uma simples troca. Ou seja, vamos colocar isso em termos social. Tô solteiro e tem um casal ali. Eu fui e roubei a namorada do cara. Fizemos uma simples troca. Eu estava solteiro e agora eu estou com uma menina. E ele estava com uma menina, agora ele está solteiro. Era um casal e era um solteiro. Misturou. São novamente um casal e um solteiro, mas trocamos aí os locais. Dupla troca é quando você pega duas substâncias compostas e elas se misturam de modo a criar novas duas substâncias compostas. Como assim, professor? Novamente, vamos pegar o exemplo dos casais. Tem dois casais, eles se conheceram. E aí fala, acho que eu dou mais certo daquela pessoa. A outra fala, eu também. E aí elas se trocam. O rapaz fica com a outra menina e o outro rapaz fica com a outra menina. Continuam sendo dois casais, mas eles trocaram. Cara, isso tá muito bizarro, não tá não? Dona Luz, não tinha outro exemplo melhor não? Comida? Tá, se eu pego ali arroz e feijão e macarrão com frango, e eu misturo os dois e depois eu saio com arroz com frango e macarrão com feijão. Nossa, Dona Luz, mas macarrão com feijão? Tá bom, né? Balanceamento de equação, isso é uma coisa que a gente vai aprender mais na prática, beleza? Isso exige aí um grau de exercício por parte de vocês, junto comigo. Mas a equação balanceada significa que a mesma quantidade de reagentes vai ter a mesma quantidade de produtos.
Beleza? A gente vai lidar com isso em sala de aula melhor. A gente vai fazer algumas atividades, espero eu. Bom, para que a gente tenha uma reação química, a gente tem que ter algumas condições. A gente tem que ter aí disposição das moléculas, a gente tem que ter reagentes que tenham afinidade um pelo outro. Eu não vou conseguir colocar fogo na água a menos que eu tenha alguém para me ajudar, ou seja, além de afinidade, eu tenho que ter um catalisador, alguém para ajudar na reação química. Então, eu posso colocar fogo na madeira, certo? Tem afinidade ali. Mas e se eu colocar um combustível? Se eu jogar álcool, por exemplo, o álcool pode agir como catalisador. Ele vai me ajudar a colocar fogo naquela madeira com mais facilidade, beleza? Então, eu tenho que ter uma melhor disposição entre os materiais, a afinidade, eu tenho que ter um componente para ajudar a catalisar essa reação. Tudo isso é importante. A gente também vai ter a questão da energia na reação química. Se eu tenho dois reagentes, eu misturo e acontece a liberação de energia, o meu produto vai ter menos energia do que tinha os meus reagentes, porque eu liberei a energia. Normalmente a energia vai ser liberada em forma de luz e calor, beleza? Então quando você tem ali, por exemplo, a ação de uma lâmpada, você está misturando certas substâncias que está liberando luz, ok? Agora, se eu tenho dois reagentes e eles ganham energia no produto final, eu tive um outro tipo de reação. Produtos que liberam energia são liberações tidas como exotérmicas, enquanto que as que absorvem energia são endotérmicas. Ou seja, se no final do meu produto eu tive menos energia do que nos meus reagentes, foi exotérmica, eu liberei energia. Se eu tenho nos meus produtos mais energia do que nos meus reagentes, teve uma absorção de energia, foi endotérmico, ok? Tá complexo? Tá complicado, né? Isso em sala de aula fica mais fácil. Dona Lourdes, quando é que a gente volta, hein? Não sei. Eita, nós! Bom, a velocidade de uma reação ela vai variar, óbvio. Principalmente se a gente tiver um catalisador que vai acelerar a reação. Porém, a gente pode fazer uma estimativa de uma velocidade de reação com base na quantidade do material dividida pelo tempo, ok? E aí a gente vai ter uma análise adequada da reação. Tá certo, dona Luz? Vamos falar de função química então? Função química, dona Luz. É só mais é o último tema. Aí a gente fecha e vai comer pizza. Pizza, hein? Opa! Vamos lá. Função química é a característica particular de um grupo de substâncias que tem ali suas semelhanças entre si. Professor, tá muito complicado. Dona Luz, solta slides. Basicamente, as funções químicas vão se dividir em 4 grupos: ácidos, bases, óxidos e sais, ok? Basicamente são esses 4 grupos. Dona Luz, solta as características desse negócio aí para nós. Então, os ácidos, eles têm características muito próprias. Eles têm o sabor azedo, não vai experimentar todo o ácido, ok? Quando a gente pensa em ácido, normalmente vem a ideia do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico não necessariamente representa os ácidos em si. Você tem, por exemplo, o limão. O limão é um alimento ácido. Você tem solo ácido no DF. Então, a acidez é uma qualidade química que a gente pode estar analisando aí para alargar um pouco os horizontes, para você não ficar pensando só no ácido que dissolve coisas e mata todo mundo. Mas lembre-se, não é para sair botando ácido na boca, não! Então, o ácido ele também vai ter boa condução elétrica, certo? A eletricidade vai se conduzir muito facilmente pelos ácidos. Como é que eu faço para identificar bem o ácido? Bom, o ácido ele tem uma característica muito interessante, dona Lourdes. O ácido ele vai liberar hidrogênio quando dissolvido na água, formando um cátion. Calma, calma, a gente vai falar a respeito, vai ficar de boa, fica calmo.
As bases, por outro lado, elas têm características muito opostas ao ácido, certo? São maus condutores de eletricidade, eles têm sabor adstringente. O que é um sabor adstringente? Já comeu alguma fruta que vai dar aquela sensação de estar fechando a sua boca, que está obstruindo, está enrugando, está deixando mais difícil de você movimentar a boca? Isso é um sabor adstringente. Muitos alimentos têm essa qualidade básica. Os sais. Os sais eles podem ser obtidos aí pela união de ácidos e bases. Então, você vai ter um sal quando você fizer certas misturas de substâncias, ok? Dona Lourdes, slides, por favor. Os óxidos, diferentes dos outros 3 componentes, eles vão ser mais fáceis de vocês entenderem. O óxido, ele é todo elemento composto por 2 substâncias e uma sempre vai ser o oxigênio, ok? Então pensa nisso. Pensa que o óxido, ele é toda substância formada por 2 elementos e um deles sempre vai ser o oxigênio. Beleza? Essa é a dica máxima para a questão do óxido. Você tem ácidos e bases, sais e óxidos. Esses são os grupos de função química, beleza?